Olá, olá, muito boa tarde a todos. Venho fazer um vídeo com o seguinte título, inflação, salários, reformas, lucros, impostos, verdades e mentiras sobre a economia do governo português. Então, para dizer o seguinte, o governo não quis dizer a verdade ou não soube comunicar sobre o corte nos aumentos das reformas. É que eu só ouço tretas e mais tretas aí nas TVs, na comunicação social em geral, que nada esclarecem as pessoas. Muita confusão. E o que é que se passa? E o que se passa é que a inflação, que ficou muito elevada, devido à subida generalizada dos preços de todos os bens e serviços, e existe na lei uma regra que indexa os aumentos das reformas ao aumento da inflação e que obriga o governo a aumentar as reformas ao mesmo nível que a taxa de inflação, para os reformados não perderem poder de compra e o valor real das reformas continuar a ser o mesmo, não perderem poder de compra, terem uma reforma mais baixa, o governo, conforme essa lei, obriga-se, através dessa lei, a aumentar todos os anos as reformas ao nível da taxa de inflação. Mas o governo não quis fazer isso, não quer fazer isso. Percebeu que não podia fazer isso, que não podia dar aumentos, por exemplo, de 10% ou mais nas reformas. Era muito elevado, era um aumento muito elevado. E então deu apenas uma ajuda igual a todos. Agora, também, mas agora tenho que dizer eu, também não seria justo que o governo aumentasse as reformas em 10%, devido à inflação e à lei que está em vigor, e conforme estipulado na lei, por exemplo, e não aumentasse os salários dos trabalhadores e outros rendimentos também em 10%. Só os reformados é que iam ter um aumento de 10% nos seus rendimentos e os restantes trabalhadores no ativo. E os outros rendimentos, as rendas, os juros, os lucros das pequenas e médias empresas também iriam aumentar 10%. Como veem, isto é complicado. E não fez isto porque alega, e é verdade, que estes aumentos seriam geradores de mais inflação, de inflação galopante, ou portanto, iam alimentar o processo inflacionário, e estes aumentos das reformas e dos salários também iam ser incomportáveis, insuportáveis para o orçamento do Estado. O governo ia ter que dispor de muito dinheiro para fazer esses aumentos. E também, apesar do governo estar a receber muitos impostos pela via do aumento da inflação, devido ao aumento da inflação, através dos impostos. Quando os preços sobem, os impostos para o governo também aumentam, porque os preços estão mais elevados e as taxas de IVA incidem sobre um valor superior e, portanto, a receita para o Estado é mais elevada. Portanto, o governo ganha dinheiro com a inflação. O governo cobra impostos com a inflação. Enquanto que as pessoas empobrecem, o governo enriquece, o Estado enriquece, o Estado arrecada mais receitas de milhões. E as pessoas, todos nós ficamos mais pobres com a inflação. A inflação é um imposto. A inflação é um imposto disfarçado. É um imposto escondido. Portanto, que empobrece a todos, mas enriquece o Estado e as empresas monopolistas. As empresas que podem aumentar preços ganham com isso. As empresas que não podem aumentar preços perdem e empobrecem. Portanto, quem pode aumentar os seus preços dos seus produtos e serviços ganha com a inflação. Quem não pode,
quem pode cobrar de forma, impostos também ganha com a inflação, especialmente o IVA, não é? Que depende dos preços. Quem não pode subir preços não pode repercutir a inflação e empobrece. Portanto, para as empresas, para as pequenas e médias empresas, para a grande maioria dos orçamentos das empresas, isto ia trazer um aumento de custos, dos custos com salários, e ia ser insuportável para essas pequenas e médias, para a grande maioria das empresas, os aumentos dos salários dos seus trabalhadores, ia trazer-lhes perdas, provavelmente prejuízos e falências até de empresas. Portanto, é isto um pouco que se passa, mas foi isto que se passou. Todos vamos empobrecer. O que podia ser feito, e que já foi feito no passado, era indexar o aumento de todos os rendimentos à respectiva taxa de inflação do ano anterior, para repor o poder de compra e repor os níveis de rendimentos de todas as pessoas e empresas. Mas a inflação é assim, a inflação gera estas situações. Agora, o que é que causa a inflação? Há muitos fatores, e vou começar pelo aquilo que me parece mais importante neste momento, que é a escassez de produção. Há falta de produção, não se produz o suficiente em Portugal. As economias do mundo inteiro hiper especializaram-se, passaram a produzir e especializar só em turismo, só em petróleo, só em gás, só em recursos, em minérios, ou só em textos e confecções, ou só nisto ou naquilo. E isso não pode acontecer. Todas as regiões do mundo, todos os países do mundo deviam ter uma economia integrada, com todos os setores bem desenvolvidos, principalmente o da agricultura, para serem autossuficientes em produtos alimentares, na agricultura, na produção de carne, nas pescas. Todos os países deviam ter independência alimentar, não depender da produção de outras regiões, de outros países. Também portanto, era isto que devia de acontecer. Os países também deviam ter autonomia energética, ter fontes de energia próprias, não dependerem de fontes de energia de outras regiões, de outros países, para terem independência energética, independência alimentar, independência energética, independência tecnológica, independência financeira. Independência financeira, não dependerem do valor das moedas de outros países, de outros espaços económicos, como o euro, não depender de um euro, de uma moeda alemã forte, que prejudica, destrói a economia em Portugal, destrói o Estado português, empobrece a todos em Portugal, não é? que faz baixar destrói os empregos, faz baixar salários, destrói os empregos, destrói as empresas, destrói os lucros das empresas. As empresas não conseguem competir com produtos chineses e, portanto, vão à falência em Portugal. Ninguém vem investir em Portugal porque é mais fácil, é mais barato comprar produtos do estrangeiro, lá da Ásia, da China, do Bangladesh, da Índia, daqui daquilo lá, do que produzir em Portugal. Portanto, depois é isso, temos que ter uma moeda própria para ter independência financeira, para não depender do valor das moedas de outras economias, de outros espaços económicos. Devíamos ter indústrias diversificadas, desenvolvimento industrial, com produção industrial, todo tipo de bens, todo tipo de produtos nas regiões de cada país. Devia ter uma indústria diversificada e tecnologicamente bem desenvolvida para ter também independência industrial, independência tecnológica, poder produzir os seus próprios produtos. Isto é que devia de acontecer. Mas também devia de acontecer, isto também tinha vantagens de criar empregos nas regiões, nos países, criar autonomia económica a cada região, a cada país,
mas também combater as alterações climáticas, reduzir os impactos dos transportes nas alterações climáticas, andar a levar daqui para lá para cá, daqui para lá para cá, daqui para lá para cá, produtos que podiam ser produzidos localmente e que esses transportes de aviões, navios cargueiros, causam uma poluição imensa, gastam toneladas de petróleo e de combustíveis nesses transportes, causam uma poluição imensa na atmosfera e provocam o aquecimento da Terra e do clima. Portanto, e que vai causar o degelo dos polos, o degelo da neve dos polos, vai causar a subida do nível dos mares, vai causar tempestades, vai causar secas, vai tornar o planeta inabitável para a vida humana e outra. Portanto, isto também reduzia isso prevenia as alterações climáticas, reduzir os transportes, produzir localmente, como se fazia no passado, com tecnologias verdes, tecnologias pouco poluentes, inovações tecnológicas para produzir tecnologias e guardar petróleo para produzir produtos em vez de servir para os transportes. Guardar o petróleo, os países que têm petróleo deviam vendê-lo apenas para as indústrias produzirem produtos plásticos e outros com o petróleo e não para transportes. Bem, não sei, isto é o ideal. Hoje houve um debate na ONU sobre isto. Espero que as pessoas me ouçam este vídeo, porque, pronto, senão com estas políticas todas erradas que se estão a desenvolver na Europa e pelo mundo inteiro, de globalização, a globalização é um desastre. Não é possível a globalização. Cada região tem que ser autónoma, cada país tem que ser autónomo, cada comunidade tem que dar a sua própria vida. Localmente, não andar a trazer coisas de um lado para o outro, isso não faz sentido. Se prejudica o planeta, dá cabo, destrói o clima, prejudica muitas regiões que ficam sem trabalho, sem empregos, sem empresas, porque as multinacionais dominam tudo e todos e não promovem o desenvolvimento integral das diferentes regiões, dos diferentes países, não promove o desenvolvimento económico e social de todas as regiões e de todos os países. Pessoal, são estas as verdades e as mentiras sobre a economia que se pregam atualmente no mundo. Não sei quem são os pregadores que pregam estas mentiras, porque eles não têm a consciência do que dizem, eles não sabem o que dizem, porque se soubessem o que dizem, não defendiam o que defendem, eles são ou egoístas, ou ignorantes, ou criminosos à solta, porque andam a fazer mal à humanidade, aos seus filhos, aos seus netos, aos seus bisnetos, aos seus primos, a toda a humanidade e a todos os povos. Isto é que é uma realidade. Portanto, isto é que é uma realidade. Vou ficar por aqui. Penso que já perceberam as minhas ideias. Se gostam deste vídeo, partilhem com os vossos amigos e familiares, com todos os vossos contactos. Subscrevam este canal do YouTube, canal JangaDMR. É um canal livre de pensamento, livre opinião e livre expressão, que faz vídeos divertidos, educativos, diferentes, para alertar as consciências das pessoas, para as pessoas despertarem para a alegria, para a felicidade, para o bem-estar geral, para o bem-estar individual. Eu faço vídeos para ajudar as pessoas a serem mais alegres, saudáveis e felizes, a saberem mais sobre a vida. Se gosta dos meus vídeos e do meu canal, faça o favor de subscrever este canal JangaDMR. Fique bem e até ao próximo vídeo.